Vamos abrir nossas Bíblias, lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Hebreus, capítulo 12, apenas esses dois versículos, tá? Versículo 1 e versículo 2. Amém? Todos acharam? Vai ser projetado ali também, você pode acompanhar a leitura através da projeção. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1 e versículo 2 do livro aos Hebreus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Meus queridos, se tem uma palavra, e talvez você por muitas vezes, principalmente na pandemia, se tem uma palavra que tem sido falada, mencionada, citada constantemente nos nossos dias, é a palavra resiliência. Né? A palavra resiliência, ela tem sido a todo momento numa discussão, né, um podcast, ou alguma discussão, né, dentro de um debate, essa palavra ela tem sido mencionada. E aí, se você for lá no Google e digitar lá qual o significado da palavra resiliência, você vai achar alguns significados. Só que eu busquei lá e achei um significado importantíssimo do site chamado Contábeis, que diz assim: a palavra resiliência é um conceito emprestado da física, que significa a capacidade do indivíduo em lidar com situações adversas e reagir positivamente, sem entrar em conflito psicológico ou emocional. Ou seja, a palavra resiliência, ela quer dizer então, que nós precisamos saber lidar com todo e qualquer tipo de situação da vida. Né? Talvez é uma palavra que não foi tanto mencionada, né, antes da pandemia. Mas quando veio a pandemia, é uma palavra que bombou, é uma palavra que foi muito falada. Por quê? Porque diante das situações às quais nós tivemos que passar, e ainda estamos passando, nós tivemos que nos adaptar. Nós tivemos que nos adaptar a situações que nós não estávamos acostumados a viver. Hoje nós já não estamos usando as máscaras, né? Já deu uma aliviada. Em alguns lugares ainda você tem que usar a máscara, hospital você tem que usar, né, essas clínicas de consultas médicas, você precisa de usar a máscara. Mas hoje no templo você já não precisa usar mais, no supermercado você não precisa usar. Mas no início, muitos de nós falamos assim: eu não vou dar conta de usar a máscara. Mas como era obrigatório você usar máscara para você entrar em algum estabelecimento fechado, e aí você tinha que acostumar então. Ou seja, você precisava ser uma pessoa resiliente. Você teve que então se acostumar a lidar com aquela situação. Então quando eu olhei nesse site, eu falei: gente, claro que de bate-pronto você vai falar assim, resiliência é a capacidade de se adaptar a alguma situação. Mas quando eu olhei nesse site, que esse site trazia que a palavra resiliência é um conceito físico, que ele foi adaptado à capacidade do indivíduo em lidar com situações adversas e reagir positivamente sem entrar em conflito psicológico e emocional. Porque não adianta também, né, a gente, diante da situação da vida, a gente ficar assim, paranoico, né, aquela situação assim, como se diz, assustado com tudo e com todos. Não é isso. Mas o fato é, para poder lidar com as situações da vida, precisamos então buscar o que? Sermos pessoas resilientes. Pessoas resilientes não são capazes de quê? De lidar com os problemas da vida. Pessoas resilientes são capazes de superar obstáculos ou resistir à pressão de situações que são adversas. Pessoas resilientes são capazes, irmãos, de adaptar mudanças. E aí nós precisamos abrir um parênteses aqui e colocar uma observação. Quando nós falamos que pessoas resilientes precisam ser capazes de lidar com mudanças, trazendo hoje para o nosso ensino, para o que nós aprendemos da Bíblia,
Você precisa abrir um parênteses, tá? E colocar uma observação. O que nós queremos da palavra, irmãos, que são princípios e fundamentos, jamais nós vamos mudar. Nós vamos abrir mão. Não podemos. Nós vamos arrumar uma forma de nos adaptar, mas sem abrir mão de princípios e fundamentos, que muitos aí fora querem. Muitas pessoas que não conhecem a Cristo, que não conhecem a Jesus, né, e eles defendem essa causa, né, que cada um tem a sua verdade e pronto, e não precisa de falarmos nada. Não, irmãos, o que diz respeito a fundamentos que a Bíblia ensina, fundamentos, princípios, jamais nós devemos abrir mão. Não tem como mudar. Nós conseguimos, como igreja, como pessoas salvas que foram alcançadas pelo Senhor Jesus, nós conseguimos sim ser resilientes, conseguimos adaptar. Eu lembro que no início, lá em 2020, da pandemia, eu pensei assim, eu não vou usar máscara. Só que eu não usando máscara, eu estou deixando de cuidar do meu irmão, do meu semelhante, do próximo. E aí é ser ignorante, não é verdade? Egoísta. Eu preciso de cuidar do meu irmão, que ainda talvez nem conhece a Jesus. E se ele pegar o coronavírus, ele pode morrer, porque ele não conhece a Jesus. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso também ser resiliente, ou seja, me adaptar à situação em prol do bem do outro. É isso que nós precisamos fazer. E louvado seja Deus, porque a igreja, irmãos, ela tem vencido, ela tem triunfado. Agora, jamais nós vamos abrir mão de princípios, de fundamentos que a palavra ensina. Pessoas resilientes, irmãos, são pessoas que são capazes de, sim, de insistir e de ir até a última instância, mas jamais abrir mão de ser direcionada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Nós entramos agora nos últimos dias, né, desse mês de agosto. Essa próxima semana a gente vai entrar no mês de setembro. E para essa última semana, esse último subtema que nós vamos trabalhar, que é perseverança, né, Deus trouxe uma palavra para o meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesta manhã. Nós estudamos durante todo esse mês de agosto, no que diz respeito a falar e falar a toda a gente. Não foi o que nós falamos aqui? Nós falamos que falar a toda a gente precisa ser com sabedoria. Falar a toda a gente precisa ser com amor. Falar a toda a gente precisa ser com ousadia. Falar a toda a gente precisa ter a certeza que Deus vai agir. E nessa última semana nós vamos falar a toda a gente, mas falar com perseverança. Nós falamos com sabedoria, com amor, com ousadia, com a certeza que Deus agirá, mas nós precisamos falar com perseverança. Vamos repetir juntos? Perseverança, mais uma vez. Perseverança. Irmãos, ser pessoas resilientes, ou seja, ser resiliente é você ser uma pessoa perseverante. Não desistir. As coisas podem acontecer e às vezes são coisas pequenas e você desiste facilmente, entrega os pontos. Nós não podemos desistir. Nós temos que falar a toda a gente, mas falar com perseverança. Você não foi alcançado um dia? Você que está aqui no templo? Você que está em casa acompanhando, não foi alcançado um dia? Alguém não perseverou pela sua vida? Alguém não insistiu pela sua vida? Então nós também precisamos falar a toda a gente com perseverança. O texto lido aqui nesta manhã, a proposta aqui para a nossa reflexão, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, nos ensina, irmãos, que a vida cristã é comparada a uma corrida. Por isso, todos que se declaram cristãos, todos que se declaram crentes, devem abandonar tudo aquilo que atrapalha o progresso da vida com Deus. O que te atrapalha a progredir na vida com Deus? O que te atrapalha a ser uma pessoa resiliente, a ser uma pessoa perseverante para continuar na caminhada com Cristo? Irmãos, ninguém falou que seria fácil. E a gente vai amadurecendo na fé, que a gente começa a pregar para as pessoas agora, Fred, não fazendo promessa nenhuma a não ser que Deus vai te dar a vida eterna. Amém? Porque às vezes, irmãos, alguns irresponsáveis, né, eles fazem promessas, um mar de promessas para as pessoas, depois não cumprem as promessas e no final é fácil você falar que a pessoa não teve fé. Meu querido, você sacrificou tudo, você entregou tudo,
no altar, mas você não ganhou porque você não teve fé. Faltou a fé, então, numa outra tentativa, quem sabe você vai conseguir ser um vencedor. O que nós precisamos fazer, irmãos, a garantia que nós precisamos dar, e a certeza a qual nós precisamos falar, irmãos, é que Cristo pagou um preço de sangue pelas nossas vidas. Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí, quando nós falamos essa palavra, nós precisamos orientar as pessoas, sim, que vai ter perseguição, que vai ter dificuldades, que vai ter lutas, mas você precisa ser o quê? Uma pessoa perseverante. Você precisa perseverar, senão você vai desistir, vai ficar pelo caminho. O autor aos Hebreus, ele quer passar essa mensagem. Se você lê a história, eu preciso ser resumido aqui por causa do tempo, mas se você lê a história, você vai perceber, irmãos, que algumas pessoas que converteram, eles estavam querendo voltar atrás. A voltar, irmãos, à religião que escravizava, o judaísmo. Então, o autor aos Hebreus, que nós desconhecemos, né? A carta aos Hebreus, ela não traz aqui uma autoria concreta, foi Paulo, foi Lucas. Qual o autor que escreveu? Não fala, mas o autor, ele tem como objetivo o quê? Encorajar esses cristãos a não desanimar, a continuar em frente, a olhar somente para Jesus. E é por isso que nós, que agora, irmãos, temos Cristo, nós vamos continuar focados aonde? Nele. Amém, irmãos? Nós precisamos continuar nele. Isso só será possível, irmãos, continuar em Cristo, vivendo na presença dele, irmãos, se formos perseverantes. Sem perseverança, as coisas não vão acontecer em nossas vidas. Não vai. Sem perseverança, irmãos, jamais vamos conseguir abandonar a vida de pecado. Talvez algumas semanas, alguns dias você consegue abandonar a vida de pecado, mas depois o pecado vem e te chama e você cede. Porque você parou de perseverar. Eu estava ensinando para as meninas ali, e os meninos na escola de batismo, que quando nós aceitamos a Cristo, nós entregamos a nossa vida para Ele, e nós nos rendemos a Ele, nós ainda podemos cometer algum ato pecaminoso que nos faz realmente ficar triste? Sim. Nós não queremos. Agora, quem tem o Espírito Santo sente: eu errei, eu pequei. Agora, quem não tem o Espírito Santo, irmãos, e peca e continua vivendo a prática do pecado, é porque ainda não teve encontro com Jesus. E se não teve encontro, você não vai sentir mesmo nada. Você vai continuar enganando. Você vai continuar enganando o esposo, a esposa, os filhos, seu patrão lá na empresa, as pessoas. O mundo aí fora hoje vive disso, irmãos. Por isso, quando a gente vai fazer algum negócio, já viu? A gente vai comprar alguma coisa, a gente fica com aquela desconfiança: esse menino está me passando para trás. Já reparou? Somente quando você vai comprar um carro seminovo, você fala assim: será que esse cara não está falando a verdade comigo? Porque hoje, irmãos, infelizmente, a justiça às vezes ela é falha, ela demora. Leva muito tempo, então a pessoa vai e ele cai, né? Se engana mesmo. E hoje se engana até pelo Pix, porque o Pix você consegue identificar a pessoa. Se você fizer uma investigação bem feitinha, você consegue identificar para onde que o dinheiro foi. Mas mesmo assim, irmãos, os bandidos estão aí enganando. Por quê, irmãos? Porque não tem compromisso. Agora, quando nós temos compromisso, irmãos, quando nós perseveramos, nós queremos viver uma vida que agrade a Deus. É tão bom, irmãos, estar do lado de uma pessoa, você fala assim: essa pessoa não quer me enganar, ela quer falar a verdade comigo, ela quer andar no que a palavra diz. Sem perseverança, irmãos, nossas decisões serão tomadas, decididas de maneiras equivocadas. Agora, quando você persevera, não. Você não viu ainda o milagre acontecendo, mas você crê que vai acontecer. E você persevera. O autor aos Hebreus, irmãos, quer passar essa mensagem: não desista. Não volta de novo para a religião que escraviza. Não volte para a religião que sempre fica olhando para o outro para fazer julgamento do outro. Eu sei Deus. Claro que essa questão do próximo, desse olhar nosso horizontal, ele precisa existir. Mas você entende sim que primeiro você precisa ter esse olhar vertical, que é para Deus, que Ele te abastece e você então tem comunhão com o outro. Mas você precisa fazer o quê? Perseverar. Logo, sempre tem essa transição, né? Logo, com base no texto, o que leva uma pessoa a ser perseverante? E eu quero citar aqui bem rápido, né? Que pena que o tempo assim passa muito rápido e tem a ceia hoje, mas eu quero citar aqui bem rápido, mas para você guardar no seu coração. Com base no texto, o que leva uma pessoa a ser perseverante? O que pode te levar a ser uma pessoa perseverante? Primeiro, irmãos, ponto que eu destaco aqui no texto:
os bons exemplos. Os bons exemplos, irmãos, pode sim nos levar a sermos perseverantes. O versículo 1, irmãos, do capítulo 12 de Hebreus, está dizendo: portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de quê? Testemunhas. O autor, irmãos, ele está falando do capítulo 11. Ele está voltando a sua fala, que você pode ver que o texto ele continua a sua fala no capítulo 12 com a palavra portanto, ou seja, fazendo menção às coisas que foram faladas anteriormente. Ou seja, quando você volta ao capítulo 11 e você percebe ali os heróis da fé, então depois que termina o capítulo 11, o autor está falando: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos. Ou seja, irmãos, tem muita gente que viveu antes de nós, que deu um bom exemplo. Tem muita gente, irmãos, que viveu antes de nós, que foram pessoas perseverantes, que não desanimaram. E hoje, irmãos, com o avanço da tecnologia, com tudo que nós temos em mãos hoje, às vezes nós não queremos perseverar. Qualquer coisinha nos tira de comunhão com Deus. Não pode, irmãos. Os bons exemplos, irmãos, pode ser sim uma chave para a gente perseverar. Quando você vê uma pessoa na igreja que é fiel a Deus, que é comprometida com a palavra de Deus, essa pessoa pode ser um bom exemplo para te fazer perseverar. E se você olhar a Bíblia, você vai perceber lá os homens de Deus, né? Noé, Abraão. Eles foram perseverantes, eles estavam dispostos a viver conforme a palavra. Se algo que existe no mundo, irmãos, se existe algo no mundo que nós precisamos nos apegar, irmãos, a exemplos. Só que você precisa entender, irmãos, que no mundo há tanto exemplos bons como exemplos ruins. Tá aí no mundão para você poder enxergar e ver se vale a pena ou não. O que compete a cada um de nós, irmãos, a mim e a você, hoje, é fazermos escolhas certas. No mundo podemos escolher nos espelharmos em exemplos ruins. Muito exemplo ruim aí. Você pode escolher se espelhar nesses exemplos. Mas entenda uma coisa: você vai colher e vai colher coisas ruins. Você vai colher coisas ruins para a sua família, para os seus vizinhos, para as pessoas que estão próximas de você. Elas também vão ser prejudicadas, porque você escolheu se espelhar em exemplos ruins. Mas também podemos escolher, irmãos, nos espelhar em bons exemplos. E assim trazemos crescimento para nossas vidas, para nossas famílias, crescimentos que vão nos fazer, irmãos, experimentar o melhor de Deus. Amém, irmãos? Senão você vai cantar aquela música assim, olha: o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio, irmãos. Jesus Cristo. Eu quero entender essa música, sabe? Teologicamente falando. Porque o melhor de Deus já veio. Gente, quer mais coisa mais gostosa do que essa? Saber que se você morrer hoje, você não vai para o inferno? Amém, irmãos? Você não vai para o inferno. Você creu. Que eu estava falando com os meninos do batismo ali. Tudo começa com arrependimento e fé na pessoa de Jesus. Você arrependeu, falou assim: eu sou um pecador, sou uma pecadora. Você tem fé na pessoa de Jesus, você é salvo. E aí agora você começa um processo de quê? De santificação. Irmãos, o crente funciona e funciona bem. Quando você consegue ver a vida de um crente, é assim que funciona o crente. Ele se arrepende dos seus pecados, ele tem fé na pessoa de Jesus, e então, agora o Espírito Santo faz morada nele, e o Espírito Santo começa a trabalhar nele o quê? A santificação. Amém, irmãos? Você vai sendo santificado, você não vai chegar pronto aqui na igreja, não. Você vai sendo santificado, cada dia você vai alcançando, e Deus ele vai te abençoando. Agora, para isso acontecer, irmãos, nós precisamos olhar para os bons exemplos. Tem muitos bons exemplos no mundo, irmãos. Na Bíblia mostra para a gente. O capítulo 11 de Hebreus vai mostrar. A história da igreja vai mostrar para a gente. Então o primeiro ponto: para sermos pessoas perseverantes, nós precisamos fazer o quê? Seguir bons exemplos. Segundo, irmãos, o que nos leva a sermos pessoas perseverantes? Segundo, o foco. O que vai te levar a ser uma pessoa perseverante é não perder o quê? O foco. Não precisa ter medo de levantar a mão aqui não, tá? Alguém aqui nessa manhã que já perdeu o foco alguma vez na vida? Já perdeu com alguma coisa que você começou a fazer? Pode levantar a mão, você não tem vergonha não, Deus vai te perdoar nessa manhã. Amém?
Já viu quando a gente começa a fazer alguma coisa, Faria, você vai e perde o foco? Você joga dinheiro fora, joga tempo fora, frustra as pessoas. Depois ainda você recebe na cara, eu falei com você que ia dar errado. Tem pessoas que ficam torcendo para dar errado. Porque ele fala com você, não fala assim não que vai dar errado. E aí você fala, não, vou fazer, que eu sei que vai dar certo. Não faz, não que vai dar errado. E a pessoa parece que até ora para dar errado. Depois ia chegar no você e falar, eu falei com você que ia dar errado. Tem pessoas que assim, são más mesmo com a gente, maldosos. Pensa, macumbeiro, né? Pensa assim, acaba fazendo e joga a gente pro buraco. Por quê? Porque você vai na dele e vai, eu falei com você que ia dar errado. Mas por quê? Perdeu o foco. Uma hora é, uma hora não é mais. Uma hora, não, pastor, eu não sou crente mais, porque lá na igreja tem uma meia dúzia lá que eu não gosto. E eu vou tirar essa meia dúzia, você volta para a igreja então. Não vou fazer isso nunca, né, irmãos? Porque aqui é um hospital, né? Aqui é lugar da gente tratar as pessoas. Mas perdeu o foco, irmãos. Se a gente perder o foco, é isso que está acontecendo com o pessoal aí fora. Faz uma pesquisa aí. O IBGE está aí fazendo pesquisa, né? IBGE é muita pergunta, tá, irmãos? Tem gente que não está aceitando o pessoal do IBGE entrar nas casas. Tem que aceitar, irmãos. Claro que você tem que ver o crachazinho direitinho, mas é muita pergunta para eles fazerem uma pesquisa. Faz um censo aí, o IBGE aí fora, que você vai perceber que a maioria fala assim, não, realmente, qual a sua religião? Aí eu era crente, mas agora não estou mais, eu estou sendo igreja lá em casa, né? Porque não dá para estar mais na igreja. Que ser igreja em casa, irmão? Ninguém é igreja em casa, não. Nós somos só membros, né? Uma parte pequena da igreja. Você é igreja aqui, quando o corpo está reunido, parte da igreja. Agora, por que acontece isso, irmãos? As pessoas param de perseverar, perde o foco. Para muitas pessoas, irmãos, começar algo é muito fácil. Você já viu quando a gente vai começar algo, a gente está empolgado? Vamos falar para os empresários aqui, você vai abrir alguma coisa, você fica naquela empolgação, né? Você enche a pasteleira, e aí você fica em negócio, chega lá, a loja está bonita, né? Você fica naquela expectativa, põe um balão, e faz foguete, e aquele negócio, fala assim, gente, amanhã esse trem vai bombar, que vai vir muita gente. Aí você faz a inauguração, dá um algodão doce, uma pipoquinha de graça, chega lá, não vai quase ninguém. Já começou já a te jogar para baixo, você não continuar focado, né? E aí a coisa vai acontecendo, e muitas vezes ainda, irmãos, abre um parênteses aqui, as pessoas falam assim, olha, Deus falou comigo para fazer. Já reparou, já viu essa fala aí? Você fala com a pessoa, você tem certeza? Aí a pessoa fala assim, ô pastor, Deus falou comigo para fazer. Eu falo assim, então, eu como pastor não vou ir contra Deus. Se Deus falou com você, meu filho, então você vai adiante. Porque se Deus falou, você contra ele. Não, Deus falou que é para fazer, pastor. Eu vou abrir e eu vou comprar tudo pela fé. E vou lá, vou passar o cartão, vou pegar cartão de irmão emprestado, cheque de irmão emprestado, vou dar tudo lá, porque Deus falou para fazer. Não demora, irmãos, muitos meses, nada, a coisa dá tudo errado. E aí, onde que Deus está agora nessa história? Deus não falou para fazer? Se Deus falou para fazer, então você tem que ter foco. O problema, irmãos, é que as pessoas perdem o foco. Se Deus falou, então você continua. Se Deus falou com você para você continuar com essa menina, não, que ela tem futuro para você, que vai dar um casamento, vai dar uma família bacana, então não perde foco, continua em frente. Se Deus falou que é para você ficar com esse menino, que ele é um cara bacana, e amanhã você vai constituir família com ele, continua firme então, continua focado. O problema, irmãos, é que a gente perde o foco. E aí o autor aos Hebreus, irmãos, ele está falando que perseverar como Cristo perseverou, é o que? Manter o foco. Para muitas pessoas, irmãos, é fácil começar, mas é difícil terminar. Hoje isso é um retrato bem fácil de a gente compreender na nossa sociedade, na família, nas instituições. Se perdermos o foco, irmãos, jamais conseguiremos terminar algo com excelência. Nós podemos até terminar, mas tudo vai caiado. Não com excelência. É aquela questão, David. A gente faz uma casa, tá tudo torto, tudo assim vagar, vamos rebocar isso tem rápido, para ninguém ficar olhando para esses tijolos tortos aí, essa viga aí, toda esquisita aí, vamos rebocar isso tem rápido, está escondido debaixo do reboco, ninguém vê nada. Terminamos, mas não terminamos com excelência. Pode até terminar. Mas por que acontece isso, irmãos? Porque nós perdemos o foco. Agora, para mantermos o foco, o que é necessário então, pastor? Como é que eu posso manter o foco? Primeiro, para você manter o foco, você precisa deixar todo tipo de assédio. O que tem te assediado? É a internet? É uma pessoa que tem te assediado? E você está vendo que ela não quer nada com Deus? Ela não quer nada com o reino de Deus? Ela está te levando para outros caminhos? O que tem te assediado? É as riquezas?
O mundo aí fora, irmão, está cheio de pessoas que estão sendo assediadas. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Paulo fala que o Deus dessa era tem cegado o entendimento do descrente, para ele não crer, para que ele não creia na palavra da verdade. O Deus dessa era, irmãos, está aí solto, todos os dias, está aí madrugando aí para derrubar vidas, para matar pessoas. Por que o diabo tem feito isso, irmãos? Com pessoas da nossa família, pessoas bem próximas a nós. Por que tem feito isso, irmãos? Porque as pessoas têm perdido o foco, ou seja, têm deixado todo tipo de assédio contaminá-las. Para manter o foco, irmãos, é necessário deixarmos todo tipo de assédio. E aí você que tem que fazer uma reflexão. O que tem me assediado? Oh Deus, me ajuda, porque eu não consigo sozinho. Eu quero abandonar isso, mas eu não consigo. Mas eu sei que o Senhor vai me ajudar. E amanhã acabou. Você consegue ter nojo daquilo. Você consegue afastar. Segundo, para mantermos o foco, o que é necessário? É necessário, irmãos, repudiar o pecado. Todos os dias o pecado me chama. Mas eu escolho quem? Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de quem? De Deus. Você precisa fazer o que? Repudiar o pecado. Ou seja, você não pode ficar rindo quando aquelas coisas que são pecado. Parece, irmãos, que nós estamos numa religião, nós estamos vivendo, vamos pensar assim, uma religião não está tranquilo, o outro está vivendo totalmente oposto, você fala, não, está tudo tranquilo. Irmãos, nós temos que repudiar isso. 1 João, capítulo 3, versículo 9, lá na epístola de João, capítulo 3, versículo 9, na minha versão está dizendo assim: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica ao pecado, não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. A King James, que está falando isso aqui, essa versão. Olha, você vê, essa versão, eu amo essa versão, que ela é muito forte. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Irmãos, a semente de Deus está no seu coração. Então, Deide, nós não mais dedicamos ao pecado. Como é que pode um crente, irmãos, ele falar que é nascido de novo, ele é de Deus, mas ele continuar se dedicando ao pecado? Não dá mais. É por isso que o autor aos Hebreus está falando, irmãos, que manter o foco aqui é fazer o quê? Repudiar o pecado. É falar não para o pecado. É o pecado que te chamou, você fala não, pecado. Pecado, não, pecado. Está vindo aí agora as eleições, irmãos. E eu defendo aqui em púlpito mesmo, você tem que ser inteligente para escolher quem vai governar o nosso país durante 4 anos. Porque senão durante 4 anos, talvez você tenha um recurso melhor, você não vai sofrer tanto. Mas aquelas pessoas que não têm, vai sofrer demais. E aí vai aumentar o que? A violência. Vai aumentar várias coisas que vão o quê? Prejudicar a nossa família. Porque nós escolhemos errado. Aí fala, não, pastor, política é do diabo. Quem falou que é do diabo, gente? Nós precisamos de pessoas boas, de Deus, que têm princípios, fundamentos, para poder governar o nosso país, a nossa nação. Agora, irmãos, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos manter o foco. Para manter o foco é necessário repudiar o pecado. Terceiro aqui, para manter o foco, irmãos, é necessário o quê? Corrermos com paciência. Parece que é contraditório, né? A fala, correr com paciência. Pastor, correr já pressupõe que alguém está com pressa. Mas correr com paciência, o autor aos Hebreus, irmãos, ele está comparando a nossa caminhada com Cristo como se fosse uma batalha. Como se você estivesse praticando um esporte. Você precisa correr para você ganhar, para você vencer, mas ter paciência de saber qual que é o controle do seu corpo. Você já percebeu aquelas corridas que tem, essas corridas que tem aí, final de ano? Você já percebeu os quenianos? Estão lá em 20º lugar, parece que eles não vão ganhar, estão no ritmo assim, fala assim, esse cara não vai chegar lá não. Só que quando chega nos últimos quilômetros, quem correu pra caramba e correu, mas ele não correu com paciência, ele cansa. Aí vai chegando ali, você fala, gente, aquele cara, falta ali 2 quilômetros, dá para ganhar, só empurrar ele, mas as pernas dele já não obedecem, mas aí vem os quenianos. Aí você vê assim, eles são assim levinhos, parece que eles estão flutuando, sabe? Eles vão assim, você vai para trás, e passou, ganhou, porque correu com paciência. Controlou o corpo, irmãos. O autor aos Hebreus está mostrando para a gente aqui, irmãos, que nós, como servos de Deus, nós temos que correr.
mas correr com paciência. Saber, irmãos, que não é tudo que você vai resolver hoje, não. Hoje você vai orar, vai pedir: Deus, trata isso no meu coração. Amanhã, se Deus te permitir ter vida, você vai continuar, mas precisa correr com paciência. O autor aos Hebreus, irmãos, fala que manter o foco é isso. Eu vou parar nessa segunda aqui, vou só citar a terceira, tá? Senão não vai dar tempo da ceia. Irmãos, ser resilientes é necessário, é preciso, desemboca em ser perseverantes. E ser perseverantes é o quê? Olharmos os bons exemplos. Sermos perseverantes é mantermos o foco. E para a última aqui, para a gente poder terminar, mas não vou falar muito dentro desse ponto aqui. Ser perseverante, irmãos, é confiar somente em Jesus. O autor está falando, irmãos, que olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, eu preciso olhar para Jesus, irmãos. Pare de olhar para as circunstâncias da vida, pare de olhar para o seu chefe lá na empresa. Você vai respeitar ele, você vai amar ele, você vai abraçar ele, você vai ministrar na vida dele, mas para de olhar para o seu chefe, para de olhar para a economia, para de olhar para as pessoas, para de olhar para o pastor da igreja. Você vai olhar para o pastor como um cara que ensina, como uma pessoa bacana que está fazendo o trabalho de Deus, mas você precisa olhar para quem? Para Jesus, irmãos, porque Jesus, irmãos, ele sabia que era vergonhoso ser pregado na cruz, mas mesmo assim ele fez por mim, ele fez por você. É por isso, irmãos, que nós precisamos perseverar. Todo mundo aqui sofre. Eu passo dificuldades na minha vida e sei que eu preciso buscar a Deus a cada dia, a cada momento, pela misericórdia dele, para ir trabalhar no meu coração. Eu sei que eu preciso disso. Você sabe que você precisa. Agora, você precisa fazer o quê? Ser perseverante. Olhar os bons exemplos, manter o foco e olhar sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu quero orar por você nessa manhã, né, que Deus possa ministrar mais essa palavra no seu coração e que você possa ser perseverante, né, que você possa manter o foco, que você possa olhar bons exemplos na igreja, na sua família, na nossa sociedade, na Bíblia. Muitos bons exemplos na Bíblia. Mostra também na Bíblia maus exemplos, coisas que nós não precisamos, não devemos fazer, mas mostra muitos bons exemplos. Você precisa olhar esses bons exemplos. Você precisa olhar para Jesus, que é autor e consumador da fé. Feche seus olhos, baixe sua cabeça aí, você que está aqui, você que está em casa também. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, cumprir com a missão a qual o Senhor nos confiou, Deus, que é falar a toda a gente. Nós estamos encerrando, Deus, a campanha de missões estaduais. E a proposta foi, Deus, falar a toda a gente. E sim, Pai, nós aceitamos esse desafio de falar a toda a gente, com sabedoria, com amor, com ousadia, com a certeza que o Senhor agirá. Mas também, Pai, nós aceitamos, Pai, que nós queremos falar a toda a gente com perseverança. Nós queremos ser perseverantes, Pai. E nós sabemos que a Tua palavra nos ensina, Deus, que ser perseverantes é olhar os bons exemplos. Os bons exemplos bíblicos, os bons exemplos, Pai, que existem hoje em nossa sociedade, em nossa família. Os bons exemplos, Pai, que estão ao nosso redor. Então, Pai, que possamos olhar para esses bons exemplos. Que possamos, Pai, manter o foco sempre. Nunca perder o foco, Deus, mas mantermos focado, Deus. Sabemos aonde queremos chegar. Ó Deus, em nome de Jesus, trabalha na Tua igreja, Deus, a manter o foco, Deus, sempre em Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Ó Deus, em nome de Jesus, trabalha no coração dele, no coração dela. E se há algum impedimento, alguma coisa, Deus, que tenha atrapalhado, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar, possa, em nome de Jesus Cristo, Deus, trabalhar nesses corações. Pai, obrigado por essa palavra nessa manhã. Obrigado, Deus, por essa palavra a qual o Senhor ministrou em nossos corações. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém e amém.